Quando eu passei por algumas experiências, quando eu estava no meio dessa depressão profunda, eu viralizei absurdamente na internet em 2016. Eu tinha acabado de sair da minha primeira tentativa de suicídio e eu simplesmente fiz um texto falando sobre preconceito linguístico, uma mensagem de uma conversa minha com meu pai. Meu pai, sendo um homem semi-analfabeto, ele não sabe escrever. E ele escreveu errado "eu te amo" e me pediu desculpa, porque ele não conseguia nem escrever "eu te amo" corretamente. E eu falei que ele não precisava escrever "eu te amo" para eu amar ele incondicionalmente da forma que eu amava. E isso viralizou absurdamente. E nessa época, eu gravei muita matéria. Mas assim, muita matéria. Eu saí nos principais canais de mídia do Brasil. Saí na Globo, SBT, Band, Record, o que você possa imaginar. E eu participei de um programa inteiro. Foi um programa, na realidade, que foi sobre a história da nossa família, no Geraldo Luiz, que foi um programa ao vivo para diversos países. Caramba. Micaela, você ficou muito nervosa? Não. E na época eu não tinha nem muita consciência de o quão longe eu estava chegando e de quão longe eu já ali estava usando técnicas de comunicação e oratória para ir bem, me comunicar bem. Porque a linguagem da televisão ao vivo é outra, completamente diferente. O que você sentiu diferença? Primeira vez que você estava ao vivo, então? Principalmente essa questão de esqueça o perfeccionismo, porque não tem errar e você voltar. Você tá ao vivo para milhões de pessoas. Então, você tem que saber exatamente o que você quer falar, a ideia mais ou menos que você quer expressar. Você tem que ter um controle sobre nervosismo, sobre dicção, sobre vícios de linguagem. Você tem que ter uma linguagem clara. Você tem que pegar muitas questões de improviso, porque se sai qualquer coisa da pauta, você tem que ir no que está acontecendo e não no que foi combinado. Porque, como eu disse, ao vivo é ao vivo. Não tem como voltar atrás. Como é que você acha que uma pessoa... E aí a gente entra nessa questão até do TEDx, né? Como é que você acha que uma pessoa deve se portar no ao vivo? Porque eu acho que deve rolar, até o momento que você está atrás da cortina, né? Antes de abrir a cortina, deve rolar uma adrenalina gigantesca. Mas eu também já presenciei onde pessoas dizem que na hora que abre a cortina, acalma. Na hora que você fala o primeiro A, e você não vai morrer, acalma. Como é que é isso? Eu acredito muito que cada pessoa ela vai ter um calcanhar de Aquiles, digamos assim. Então, hoje eu tenho alunas que, se ligar uma câmera na frente delas, é o pavor da vida delas, que elas não querem falar na frente da câmera. Mas se eu colocar ela em pé para falar para 1000 pessoas, ela vai falar normalmente. Então, você vai ver que tem pessoas que lidam muito melhor a depender da situação. Por quê? Porque isso vai de acordo com as nossas experiências, com a nossa mentalidade, com as crenças que a gente tem, com os traumas que a gente teve ao longo da nossa vida. Se teve algo que aconteceu ali, te tirou, te distanciou daquilo. Então, uma coisa que para mim é imprescindível, e por isso eu trabalho muito a mentalidade no processo de comunicação, é justamente por isso. Porque o controle, ele tá tanto em você saber as técnicas, porque quando você sabe a técnica que você vai usar de comunicação e oratória, você se sente muito mais tranquilo. Você sabe, aqui eu vou aumentar o meu tom de voz, aqui eu vou falar um pouco mais rápido, aqui eu vou falar um pouco mais baixo, aqui eu vou trazer a pessoa um pouco mais para perto, aqui eu vou usar aquela técnica. Então eu gosto muito de falar que o conhecimento, ele é libertador. Mas ele é libertador de diversas amarras. Quando você sabe que você tem conhecimento suficiente sobre algo, você se sente muito mais capaz para entregar aquilo. Esse é o primeiro passo. Você ir atrás do conhecimento técnico para que você se sinta mais seguro e confiante. E a segunda parte é justamente o controle de pensamentos. A gente tende muito a deixar os nossos pensamentos levarem a gente. Só que, na realidade, quem controla nossa mente somos nós. Só que a gente não se coloca nesse papel. Só que enquanto você se coloca no papel de deixar os seus pensamentos irem te levando, você vai chegar num nível que você vai ver que você está perdido, você não sabe o que você quer da vida, você não consegue fazer nada. Então, a gente precisa limpar esses ruídos, a gente precisa focar no presente. E hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a gente tem muita dificuldade de focar no aqui e agora. Eu estou aqui agora conversando com você, meu único foco é a nossa conversa. Então, para pessoas que têm muita ansiedade, muito nervosismo, eu sempre gosto de fazer esses treinos de técnicas de mindfulness, de respiração, de controle de pensamento, justamente para que a pessoa foque e se concentre na única coisa que ela precisa fazer,
que é subir no palco em alta performance. Eu acho que isso é fundamental até para a pessoa poder desenvolver um treino, um repertório. Além da autoconfiança, um repertório também. E como foi essa trajetória até o TEDx? Explica pra gente. A minha vida ela é dividida em várias trajetórias, né? Então, eu viralizei, essa época foi um processo muito importante para mim, para treinar a minha comunicação. Depois, eu entrei no debate competitivo. Por que eu entrei no debate competitivo? Porque eu já tinha tentado tirar minha vida umas 3 vezes e eu tava num processo que eu tava completamente perdida. Mas assim, perdida, muito perdida. E eu gosto de falar que eu tava numa conversa muito sincera com Deus. Eu falei, eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, eu não entendo o que você quer de mim, mas então eu vou buscar. E aí eu comecei a me envolver mais porque eu percebi, eu vou parar de olhar só para o que eu não sou boa e eu vou começar a aprimorar as coisas que eu gosto ou que eu gostaria de ter na minha vida também. E a comunicação era uma delas. Então, eu entrei no debate competitivo, ganhei muitas premiações, tive muita projeção internacional, abri portas para mulheres que antes não tinha dentro do debate competitivo.